Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Madrugada Sem Sono. Espero que gostem do vídeo, se puderem deixar o like, comentar, até compartilhar se for possível, ficarei muito agradecido. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, existe uma diferença fundamental entre estar vivo e estar apenas acelerado. Nas últimas décadas, a humanidade passou por uma transição silenciosa que alterou não apenas a nossa rotina, mas a própria estrutura da nossa percepção. Nós não medimos mais o tempo pelos ciclos da natureza, pelas estações ou pelo amadurecimento natural das coisas. Nós medimos o tempo pela velocidade da nossa conexão, pela rapidez com que uma aba se abre ou pelo imediatismo de uma resposta na tela. Sem perceber, nós contraímos uma doença coletiva que os psicólogos chamam de síndrome da pressa. Uma pressa crônica, abstrata e onipresente, que nos convence de que qualquer segundo de silêncio ou de espera é um desperdício e intolerável. Para entender a gravidade desse diagnóstico, precisamos olhar para trás e observar como os nossos antepassados se relacionavam com o relógio. Durante milênios, a lentidão não era vista como um defeito ou uma falha de produtividade. Ela era a condição necessária para a profundidade. Os grandes pensadores da antiguidade, os filósofos estoicos, os escritores que moldaram a literatura ocidental, todos eles operavam em um ritmo que o homem moderno considera insuportável. Eles passavam meses aguardando uma carta, anos escrevendo um único tratado e décadas observando o comportamento humano antes de ousarem emitir um julgamento definitivo sobre a vida. Havia ali um respeito pelo tempo de maturação do pensamento. Sabia-se que a sabedoria não é um dado que se consome rapidamente, mas um sedimento que se acumula no fundo da mente após longos períodos de contemplação e ócio. O mundo moderno inverteu essa lógica. A tecnologia nos deu a ilusão de que, ao acelerar os processos, estaríamos ganhando tempo. Mas a verdade é que nunca fomos tão escravos do relógio quanto agora. Ao eliminarmos a espera, eliminamos também o espaço onde o cérebro processa, digere e transforma a informação em conhecimento real. Hoje nós consumimos uma quantidade absurda de dados por minuto, saltando de um vídeo curto para outro, de uma manchete alarmista para uma postagem efêmera. Nós sabemos de tudo o que está acontecendo no segundo atual, mas não compreendemos o significado de absolutamente nada. Esse roubo da nossa atenção tem um preço civilizatório devastador. Quando a mente se acostuma com um estímulo rápido e ininterrupto, ela perde a musculatura necessária para focar em narrativas de longo prazo. Nós nos tornamos incapazes de ler um livro denso, de assistir a um filme puramente contemplativo ou de estudar um processo histórico complexo. Tudo que exige mais de alguns minutos de atenção concentrada passa a ser rotulado como tedioso ou lento. E é assim que o homem moderno perde a sua conexão com a história profunda. Como a nossa atenção foi fragmentada em pedaços de 30 segundos, nós passamos a enxergar o mundo através de flashes isolados. Nós não conseguimos mais ligar os pontos entre as decisões políticas de uma década atrás e a crise social de hoje. Nós não temos mais a paciência de investigar as raízes de um conflito cultural. Nós nos tornamos superficiais por sobrevivência biológica, pois o nosso cérebro, exausto pelo excesso de estímulos, escolhe apenas a resposta mais rápida, barata e disponível no mercado das opiniões prontas. A filosofia estoica de Marcos Aurélio já nos alertava sobre os perigos de nos deixarmos arrastar pelo turbilhão dos eventos externos. O imperador filósofo escrevia para si mesmo sobre a importância de concentrar a cidadela interna, um refúgio de silêncio e estabilidade no meio do caos do império. No entanto, a modernidade transformou o silêncio em um tabu. Estar em silêncio ou sem fazer nada passou a ser associado à culpa, à estagnação ou ao fracasso social. Nós preenchemos cada brecha do nosso dia com um ruído digital porque temos medo do que podemos encontrar quando a tela se apaga e somos obrigados a encarar a nossa própria mente. Essa aceleração artificial destrói a nossa capacidade de empatia e convivência. O entendimento mútuo exige tempo. Ouvir alguém que pensa diferente de você requer paciência, pausas e a disposição de suportar o desconforto da discordância até que o argumento do outro faça sentido dentro do contexto dele. Mas em uma sociedade viciada na velocidade, nós não temos tempo para ouvir. Nós apenas esperamos a nossa vez de falar, ou, mais frequentemente, de interromper e atacar. O 8 ou 80 prospera na pressa, porque rotular o outro como um inimigo absoluto gasta muito menos tempo do que tentar compreender as suas contradições humanas. Recuperar o controle sobre o próprio tempo é o maior ato de rebeldia que um indivíduo pode exercer na atualidade. Praticar o minimalismo digital e a desaceleração consciente não é um capricho estético
ou um estilo de vida alternativo. É uma estratégia de legítima defesa da sua sanidade e da sua inteligência. Significa ter a coragem de desligar as notificações, de estender o olhar para além do horizonte imediato e de permitir que a mente repouse na lentidão que a clareza exige. Seja o dissidente dessa imperativa. Tenha a ousadia de caminhar mais devagar em um mundo que corre sem saber para onde. Resgate o hábito da leitura paciente, do estudo histórico que não cabe em um resumo e da conversa que não tem hora para acabar. Permita-se o luxo de não ter uma opinião instantânea sobre tudo e resgate o valor do ócio contemplativo, porque a verdade, a beleza e a sabedoria continuam habitando o mesmo lugar de sempre, no território silencioso e calmo das coisas que levam tempo para florescer. Tenham uma boa noite, espero que tenham gostado do vídeo, e esse foi mais um Madrugada Sem Sono.